você apoia, eu vou apoiar você nesse processo aqui, em troca, a gente quer um processo de independência correndo aí. Né? A gente quer ter um status que o Canadá tem, por exemplo. Então, não é não é uma coisa que esteja ligada a esse processo de santificação dele. Esse é o lado realmente político, porque pelo que eu fiz na leitura, você tem dois Gandhis. Tem um Gandhi que é altamente pragmático, que é o Gandhi político, então nada que ele faz é por acaso, né? Ele tem uma visão de estratégia, ele faz uma análise de conjuntura sempre bastante interessante, ele sabe como mexe as peças lá no xadrez, e tem esse outro paralelo aí, né, que é o Gandhi indivíduo buscando a santificação. E deixa pistas, esse lado político dele, deixa pistas bastante interessantes para quem está militando em qualquer situação, de como lidar com os desafios de você criar um movimento, de você manter o movimento, a frustração que se tem com o movimento, quando a greve acaba, né? A greve sai vitoriosa, mas ele se acha um derrotado, porque ele não conseguiu fazer com que aqueles indivíduos conseguissem a consciência, né? o que os marxistas chamariam, né, de consciência de classe. Não tem uma consciência de classe. A gente conseguiu aquele objetivo ali. Saímos melhores. Né? Eles saíram melhores, porque já conseguiram entender que se eles se movimentarem, eles vão conseguir atingir os objetivos dele, mas sem uma consciência maior. Se você não tem isso claro na cabeça e vai participar de algum movimento sindical, você sai altamente frustrado, né? Porque a gente tem os ideais. Eu estava vendo uma reportagem hoje no RJ de uma professora da rede pública do município do Rio, que comprou eu espero que várias capas, capinhas de chuva, colocou uma capa de chuva e saiu para abraçar os aluninhos dela. Me deu uma raiva daquela mulher, né? Porque ela não tem, eu sou professor, né? Ela trouxe para o pessoal de uma maneira que foge à lógica. E depois eu entendi que é uma turma que ela acompanha há muito tempo, né? São crianças, então tem um elo afetivo aí. Que isso tem um impacto terrível quando você quer criar um movimento sindical, porque as pessoas não conseguem ver, né, no caso dela, o magistério como uma profissão, mas sim como uma vocação, como um mandato divino. Então, quando a gente começa a ler o Gandhi e ver esses vai-vens dele, ver o bastidor dessa construção, começa a dar pista para a gente conseguir ler melhor o movimento e, dessa maneira, atuar melhor no movimento. Esse é um dos balanços, né, que eu fiz em relação a essa leitura aí, do livro como um todo. Assim, a greve que fracassa, que ele reclama, é outra, de Queda. Que tem duas, na verdade, né? Tem três. Tem a greve geral, né, que é o Hartal, que é uma coisa maior. Tem a de Queda, que é a dos impostos lá, que o pessoal estava confiscando terras. E tem a de Ahmedabad, que é perto do ashram dele, que era do pessoal, acho que têxtil. Era uma coisa menor, mais local, né? Que durou 21 dias, que ele reunia a galera e que ele fala aí dos fura-greves. Se não me engano, é de Queda que ele reclama que, teoricamente, algo deu certo, mas os fiscais continuaram atuando como se nada tivesse acontecido, as pessoas continuaram pobres, não houve uma evolução, um congraçamento no final. Ele acha que as pessoas não entenderam o Satyagraha plenamente, quer dizer, ele faz uma série de críticas e autocríticas ali. E isso é interessante, então, porque, como você disse, você vê aonde ele queria chegar. A gente está acostumado a separar política e religião, né? Ou política e espiritualidade. Ele tenta juntar as duas cores e usar uma como trampolim para a outra, né? No melhor sentido. Quer dizer, para ele, o exercício espiritual prepara melhor e aos seus seguidores para atuar pela comunidade, que seria a política. E, ao mesmo tempo, o exercício da política
é uma forma de você tentar aplicar aquilo que você descobre e vai tentando fazer no nível espiritual. Então as coisas se unem, né? Isso é bem interessante e peculiar, né? Uma visão mais holística, para usar uma palavra bonita, ou mais integral do que a gente costuma atribuir. Hoje, se a gente fala que o debate no Brasil, por exemplo, você falar de unir religiosidade, espiritualidade e política, as pessoas, de um lado, vão pensar que é para você usar seu credo para dominar, né? Os dominionistas evangélicos existem, por exemplo, para citar só um, os integristas católicos. Ou então, vai aquela resposta de ponta de língua decorada de que o Estado é laico, então não pode ter nada, nenhuma sombra de religião ou menção a isso na arena política, o que também é altamente utópico, já que você escolhe ideologias, valores e partidos de acordo com coisas que você quer alcançar, e você provavelmente só as escolhe porque elas dizem respeito a valores em que você acredita e que você acha que são bons. Então você está discutindo visões de mundo no fundo, e religião faz parte disso, né? É inegável, não dá para negar esse tipo de coisa, né? Muito do discurso da esquerda ocidental, por exemplo, quando se fala da questão da solidariedade dos pobres, você vê claramente que é uma versão secularizada do discurso cristão. Então, isso não é ruim, é só uma constatação, né? Então, assim, não são áreas tão separadas assim como às vezes a gente gosta ou quer acreditar neste lado do mundo, né? Por outro lado, é difícil paca você integrar isso, porque às vezes você tem a impressão mesmo que o Gandhi, que podia ser tão pragmático em algumas coisas, ele força uma barra em outras. E como você diz, ele é muitas vezes impulsivo. Mais para frente ele fala do erro do tamanho do Himalaia, que foi quando ele convocou, né, o movimento de desobediência civil e depois constata que começam a acontecer episódios de violência em várias cidades e ele não consegue controlar aquilo, né? Ele tem que suspender tudo porque as pessoas não estavam preparadas para o Satyagraha. E por que elas não estavam preparadas? Ele não dá muitas pistas de como é que ele preparava as pessoas, né? Em uma parte, se não me engano, ele falava de panfletagem. Cara, panfletagem, eu não sei, não tenho dados assim de qual era o grau de analfabetismo na Índia, a não ser uma breve menção no filme que eu vi anteontem, né? Que era tipo, eram índices estupidamente altos de analfabetismo. Então, assim, a panfletagem vai chegar a quem? E claro, a gente está falando de um movimento de massa. Quanto tempo leva para você criar um movimento de massa num país, já naquela época, dos mais populosos do mundo, com os recursos de comunicação à disposição ali? Então ele fala de uma coisa que depois os americanos, né, os negros americanos vão desenvolver muito bem no movimento de direitos civis, que é você criar núcleos de seguidores, né, núcleos de satyagrahis que vão treinar os outros, que vão tentar educar as pessoas, só que são tempo. E no caso dos negros americanos, que eu conheço um pouco melhor, o treinamento era treinamento mesmo, né? Como você apanhar da polícia sem danificar pontos vitais. A sua cabeça, seus órgãos, de alguém que está te batendo com cacete. Coisas dessa ordem. Eu duvido que esse tipo de treino tenha sido oferecido na época na Índia, né? Claro que o contexto era diferente, mas violência também acontecia, né? Então, uma das várias dificuldades do Gandhi é que, assim, ele queria, às vezes, coisas muito específicas, muito exigentes, né, do ponto de vista do autocontrole que as pessoas teriam que ter, mas eu não sei, não pelo livro, a gente pode discutir, procurar outras fontes, pesquisar isso, se realmente havia condição das pessoas, em grande número, chegarem a isso. Mas ele já fala em descentralização, é uma ideia, né? Vai tentar espalhar isso. E, claro, pudesse compensar isso, e por hipótese minha, estou chutando aqui, pela atuação numa sociedade muito religiosa, ele era um homem santo, ele virou uma Mahatma, né? Isso devia facilitar muitas coisas para que as pessoas o ouvissem, né? Talvez isso não funcionasse num contexto outro, não sei se funcionaria no nosso, por exemplo. Então, quando você pega experiências de uma outra época e lugar para tentar traduzir para a atualidade ou para um outro lugar, realmente
você vai ter que estar pronto de fazer concessões, ou ter que pensar algumas formas novas. Aí, né, reencarnasse hoje, né, surgisse hoje, ele ia ter que passar um bom tempo fazendo um estágio de observação no novo país que ele encontrasse, porque as velhas técnicas não iam mesmo. Eu fico pensando, por exemplo, a questão do emprego que você mencionou, arrumar outro emprego, beleza, vamos fazer isso. Mas vamos supor que estejamos num país muito pobre, muito menos rural do que a Índia era naquele tempo, e não seja fácil você conseguir um outro trabalho. Porque em países muito rurais, talvez você tenha mais facilidade de arrumar pelo menos uma colheita, alguma coisa assim, para você ajudar. Uma coisa, um trabalho bem não qualificado, digamos assim, mas que exista, né? Numa sociedade urbana como a nossa, como é que você faz? Você vai vender Avon? Beleza. Sempre tem aquelas histórias de empreendedorismo que o liberal adora, né? Olha só, vocês estão aí reclamando, mas o fulano foi vender batom de porta em porta e está conseguindo ganhar até mais. Mas isso é no meio de um universo amplo, né, de outros que não conseguiriam ou não conseguiram. Então, sim, tem essa questão. Antigamente, no século XIX, aqui no Ocidente, havia a ideia, acho que no século XX também, existia o fundo de greve, né? Os trabalhadores, os sindicatos organizavam um fundo e quando havia greves mais longas, à medida que as pessoas fossem precisando, você recorria a esse fundo para as pessoas não ficarem no 0 a 0, né? Terem algum tipo de ajuda. Mas aí isso dependia de uma organização, né? De uma preparação daquele grupo profissional, daquela categoria, e isso nem sempre se observa. Então você vê que o Gandhi realmente ele está experimentando, está tateando, está cometendo erros, ele é muito empírico, né? Vão vendo o que funciona, e ao mesmo tempo que ele pode ser muito empírico de ver o que funciona, ele também pode ser um tanto dogmático em algumas outras coisas, né? E às vezes ele oscila entre uma e outra, né? Quando a gente vê, por exemplo, isso não está na autobiografia, é só citado de passagem, mas aparece na biografia dele do Lely Veld, né, do Gandhi e sua luta com a Índia, em quando ele vai fazer uma campanha nos anos 20, numa região lá, Vaikom, uma coisa assim, em que os brahmanes locais não estavam querendo dar acesso às estradas que levavam ao templo para as castas mais baixas. E aí o Gandhi, muito relutantemente, vai até lá, tenta negociar com o Brahmani, mas faz muito menos do que as pessoas acharam que ele iria fazer. Talvez, existem várias hipóteses que o autor levanta, né? Talvez ele tivesse meio traumatizado dessas experiências que ele narra ali, talvez ele não quisesse se meter muito nisso, enfim. Mas você vê que às vezes ele tem picos de ativismo e tem momentos que ele reflui, ou ele se retrai, ou ele não vai até o fim, né? Até isso varia muito. Não era uma máquina de satyagraha, né? Talvez minha hipótese de que ele achava que para o satyagraha acontecer você teria que ter certas condições favoráveis. Você tem que garantir a paz. Ele diz isso na autobiografia, não. Você tem que garantir a paz. Se você não puder garantir a paz, é melhor nem começar o satyagraha, ou se você começou, você tem que suspendê-lo. E mesmo assim coisas acontecem, como aconteceram nesse período aí do comecinho dos anos 20, né, quando ele chama de desobediência civil, começa a haver episódios de violência em várias partes, em várias cidades, enfim. Então é realmente difícil. A gente vê que não é uma fórmula mágica, né, porque isso depende, é um trabalho coletivo. Por mais carismático que o líder seja, ou os líderes, as pessoas têm que estar preparadas para algumas situações. E isso exige uma certa educação que muitas vezes não está ali, não está disponível. Você falou de greve de professor, eu tenho alguma experiência com greve de professores. Nunca fui um militante de sindicato, nada disso. Mas eu ia às assembleias, ouvia as pessoas, ouvia os relatos, né? E realmente é difícil unir as pessoas. Mesmo na mesma escola você tem dificuldades, né? Tem a questão do fura-greve, que também é problemático, porque existem os casos particulares. Então, eu entendo o que o Gandhi talvez quisesse fazer, menos pelo fura-greve e mais para que as pessoas não partissem para a ignorância.
porque eu também não sei qual era a tradição de lidar com fura-greves na Índia daquele tempo. Eu imagino que não fosse a coisa mais pacífica do mundo. Aliás, nem lá nem cá, né? Mas estou especulando. Estou especulando. O que mais, gente? Falem. Falem muito. Eu vou ter saudades de vocês por umas semanas, então falem bastante. Quero ouvir a voz de todo mundo. Oi, Oi, diga. você falou do Lelyveld. Eu até estava lendo essa parte hoje, dessa campanha dos Dalits, né? O Lelyveld tem muita má vontade com o Gandhi, porque o tempo todo ele fala que o Gandhi é um líder autoritário que decide quando a campanha tem que acabar, quando a campanha conseguiu o que queria, e aí ele começa a quebrar os acordos que ele faz com os satyagrahas, né? O exemplo que ele dá lá é da greve, que ele que decide quando a greve acaba. Ou Ele é não ele que consulta os outros, né? decide. Isso, é ele que decide quando o satyagraha deu certo, mas aí na prática não dá nada, só tem um acordo, né? E aí, isso faz sentido a partir do momento que você vê o Gandhi enquanto um líder religioso, né? Mesmo ele falando que ele não é líder de uma seita, porque ele fala que criar uma seita é muito pequeno para ele, o Gandhi ele tem uma lógica de ser a única pessoa que conhece a verdade e tem que obrigar todo mundo a seguir isso. Aí lá no fim do livro, quando ele fala que a verdade ela precisa de purificação e a purificação é contagiosa, ele quer que todo mundo seja igual a ele. E aí isso gera um incômodo político enorme, porque ele fica com essas coisas de dieta, essas coisas de dormir com criança, e aí isso gera uma dificuldade para os políticos tradicionais, para a população entender, né? O Lelo próprio fala que a maioria das pessoas que iam ver o Gandhi não era nem para ouvir, mas sim para ficar perto da energia que ele emanava, né? Naquela coisa que o Gandhi reclama do Darshana, que todo mundo quer pegar a pureza dele e aí ele fica com os pés todos machucados, porque as pessoas ficam apertando os pés dele e tal. Então o Gandhi ele consegue usar essa questão religiosa para manipular a população para ficar do lado dele, e mesmo quando ele está perdendo apoio político, ele lança essa que ele tem a verdade. E aí as pessoas meio que são obrigadas a acatar o que ele faz. Então o Gandhi ele mostra uma questão do uso da religião na política, porque ele vira incontestável, né? Porque como é que você vai falar que o cara que alcançou uma purificação, que é chamado de Mahatma, está errado? E aí é interessante pensar nos limites e os perigos e as vantagens do uso da religião na política a partir disso, né? Porque o Lerevich fala, né, que todo mundo ia ver o Gandhi, mas ninguém o via. Aí é um ponto, acho que é o ponto central do Gandhi, os limites e as vantagens da religião na política. O interessante no Lelyveld também é que ele mostra que havia outros homens santos participando no Gandhi, no livro, o Shraddhanand, e depois um outro lá de Champaran, que era o cara que falava dos intocáveis, né? Com mais Narayana, uma coisa assim. Então, o Shraddhanand foi o único que pôde discursar lá na grande universidade. E teve vários atritos com Gandhi por causa dessa questão dos intocáveis, que ele sempre achava que a gente também focava mais na questão da independência. E era um Swami, ou seja, era um mestre espiritual também. Então é muito interessante. Às vezes eles podiam ter discordâncias amargas. Ou mesmo cara que podia ser ele com cor e tudo. Então, nem todo mundo que tem um grande título espiritual necessariamente é um santo no sentido que a gente entende.
né? E, claro, como historiadores, a gente pode sempre inquirir sobre qual é o título, mas qual é a realidade vil por trás da sala romântica, etc. E isso vale para o Gandhi, vale para todos os outros também, né? Eu, por exemplo, acho muito interessante, só um jornalista britânico já falecido, o Christopher, ficou muito famoso porque ele escreveu um desses livros de ateísmo militante, Deus não é grande, se eu não me engano. Mas ele tem uns livros muito interessantes, e um dos livros mais interessantes dele, ele gostava muito de ser cara chato, né? Ficava lá incomodando, os ingleses chamam de gadfly. É um trocadilho, porque ele está falando da Madre Teresa de Calcutá. O cara escreveu um livro denunciando Madre Teresa de Calcutá. E Madre Teresa de Calcutá virou meio epítome da santa. Ele reconstitui a biografia dela e levanta lá uma série de acusações, tanto que o Vaticano consultou como uma espécie de advogado diabo formal. Todo o processo de canonização, tradicionalmente parece que aboliram agora, mas o processo tradicional de canonização tem a figura do promotor, que é o advogado do diabo, ou seja, o cara que tenta provar que o santo não merece ser canonizado, né? E ele cumpriu esse papel, deu uma assessoria lá ao Vaticano, depois ele perdeu, acho que Maria Teresa virou santa ou beata, não sei agora, acho que é santa mesmo. Mas ele foi lá e tentou mostrar que não é bem assim não, né? Por várias razões. E a gente um pouco tende a se colocar nesse papel, né? Mas tem que se colocar mesmo, né? E ver o que sobra depois. Não pode fazer isso dogmaticamente, senão não sobra ninguém, né? Nenhum santo aguenta uma inquirição feita de má vontade desde o início. Mas se a gente não fizer, quem é que vai fazer? Quer dizer, os jornalistas fazem, né? A gente tem uma aqui, a Cíntia, mas teoricamente a gente deveria fazer também, né? Talvez até melhor, porque a gente costuma estudar mais história que os jornalistas. Espero. Mas estou divagando muito. Eu vou deixar aqui no chat o nome do autor, se vocês quiserem. Ele também tem um livro sobre o Henry Kissinger, que virou uma peça de acusação que fez com que o Kissinger até hoje seja procurado pela Interpol e não possa sair dos Estados Unidos. Então é um cara bem notável, né? Bem notável, que provavelmente acharia uma grande balela tudo que a gente está estudando aqui, ou pelo menos seria um oponente interessante de se ter. Também tem uma autobiografia, que também vale a pena dar uma olhadinha, bem interessante. Bom, o que mais? Todo mundo conseguiu ler? Aliás, todo mundo conseguiu acabar o livro, quer dizer, que às vezes a gente pode perder um pedaço, perde uma reunião, mas vocês conseguiram dar conta da leitura? Sim, você ainda não terminou. Tá. Bom, tem uma questão que ele fala que também ganharia mais e mais e mais importância até o fim da vida dele, que é a questão da unidade entre hindus e muçulmanos. O Gandhi, no fim da vida, ele praticamente fez uma peregrinação atrás da outra em terras muçulmanas. E como a gente viu na África do Sul, ele começa a carreira dele na África do Sul como advogado de muçulmanos. Indianos muçulmanos, né? O hindu é uma designação religiosa. Então, o cara é indiano, mas não é hindu, né? Não é hinduísta. Professor, Oi. aproveitando a deixa, o senhor tocou num ponto muito interessante e importante ao mesmo tempo, porque eu estava justamente pensando muito nessa coisa hindu, indianismo e muçulmano e arabismo. Tanto para essas pessoas que são fora da academia e dentro. Como a gente pode guiar esse tipo de discussão para a gente entender, até com toda essa mobilização do Gandhi mesmo, em que momento tem mais traço com uma inclinação para o indianismo, em que momento está tendo
mais uma inclinação para o indianismo, porque eu estava vendo que tem muita gente de fora que acaba meio que fazendo essa correlação também. Arabismo, islamismo, mesma coisa. E a gente sabe na academia, com todas as discussões de leituras, que não é bem assim. E esse tipo de coisa também acontece muito com isso, do indianismo e hinduísmo. Até em algumas produções a gente vê isso, cinematográficas. Então seria interessante também, de acordo com as nossas leituras, e eu queria saber a sua visão sobre isso. Como nós poderíamos guiar essa discussão também para essa galera que está fora e quer compreender melhor, para não ficar uma coisa muito academicista também. Conceitos, né? Conceitos são sempre um problema. Olha, isso seria uma conversa longa, mas resumindo muito. Sim, é difícil, eu sei. Eu acho que parte da culpa é nossa. Já a gente fica muito tempo na academia, no ambiente acadêmico, você tende a ganhar os vícios da academia. Embora eu não tenha seguido carreira, eu deveria, e tenha lamentado ter gasto 4 anos nisso, porque eu acabei não seguindo, mas assim, eu tenho que admitir que ter feito comunicação antes de ter feito história teve suas vantagens. Tem esses problemas também, né? Tem uma dificuldade enorme com teoria, mas a vantagem foi criar sensibilidade à linguagem, coisa que geralmente você não aprende na academia stricto sensu. Então, assim, se a gente não toma cuidado, vocês terminam que nem nós, né? Nós que passamos por uma graduação de humanas ao longo da vida. A gente corre o risco de parecer um manifesto que eu vi uma vez colado perto daqueles elevadores do fundo lá do IFIX, em que falava assim, começava já assim, né? Nós, corpos racializados, que não sei o que, Deus do céu. Sabe, começava com jargão que estava assim, eu conseguia ver várias coisas ali, né? Foucault, teoria crítica, etc, etc, etc. Mas, assim, um jargão tosco, completamente desnecessário, que se voltava para exatamente quem, né? O típico manifesto de, sei lá, eu fiquei imaginando, isso aqui deve ser algum estudante, bom, talvez de história, talvez de ciências sociais, talvez de filosofia, que acha que a galera está fazendo doutorado vai parar para ler o manifesto dele colado na parede. Esse pessoal deveria estar tentando falar com a faxineira, deveria estar tentando falar com o garoto que está chegando no primeiro período, deveria estar tentando falar com os pais das calouros ou com os seus. Não ficar usando esse tipo de jargão para falar que você precisava de um parágrafo inteiro para o que, em linguagem de gente, entre aspas, você falaria em 2 frases. Entendeu? É complicado demais a coisa. Aí já não é mais precisão conceitual, é ser burro, é preciosismo, é gongorismo moderno, pós-moderno. Não precisa. Eu acho que a gente tem sim que fazer um exercício de tentar simplificar as coisas. Não é simplificar no sentido de tosqueira, né? Simplificar ao nível de debate, de bate-boca de Facebook. Mas de ver que geral muitos dos conceitos, na verdade, podem ser relativamente simplificados. Então, muçulmano não é árabe, e vice-versa. Por exemplo, uma coisa que eu sempre dizia para os meus alunos do 7º ano, né? Eles ficavam chocados. Fulano não é árabe? Árabe não é tudo muçulmano? Não. Sim. Nem brasileiro é sempre cristão, sabe? Coisas assim. Então, assim, é uma questão de cuidado. A gente acaba pegando um pouco esse manejo. Quando vocês estiverem dando aula, se já não estão, isso também vai, por necessidade, você vai acabar desenvolvendo uma certa sensibilidade para isso, se você for realmente alguém que pretende se educar, né? Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar melhor, né? Agora, eu acho também, a gente está num momento que talvez favoreça um pouco isso, porque por causa da pandemia, eu tenho visto muitos eventos, eu mesmo estou participando de né, das lives de quinta-feira, mas tem um monte de universidades fazendo isso. Então, estão tratando de temas numa linguagem que tende a ser mais acessível, porque é voltado para o grande público, né? A extensão é isso, você levar o que é produzido para a universidade para o pessoal que está fora do campus também. E é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que se tornar um comunicador melhor, não um sujeito que tem um monte de títulos, mas que
Sabe a entrevista da Márcia Tiburi? É Tiburi, né? Não é Tiburi, não é Tiburi. Tem certos modelos de acadêmicos, são acadêmicos, tudo bem, tem lá o seu momento de falar de um certo jeito. Mas aquilo é um momento específico. Tem que ser momento de intimidade intelectual. Você tem que desenvolver um vocabulário para a massa. E tem que tratar disso também na frente das pessoas. E eu acho que a gente ainda tem muito a desejar, por várias razões, né? Quantas pessoas vão querer saber de uma live feita na universidade sobre o tema panarabismo? Sei lá. Mas a gente tem que incutir isso em vocês. Então eu fico muito preocupado quando eu vejo, por exemplo, TCCs com uma linguagem excessivamente rebuscada, sem a menor necessidade. Entendeu? A pessoa, sei que às vezes a pessoa está exercitando, está querendo parecer correta, parecer profunda, mas ela só consegue ser obscura. Sim, isso que você falou é muito importante, porque realmente, tanto na escrita, tanto por meio desses meios mais audiovisuais, a gente tem que promover esse tipo de debate, porque não é brincadeira, eu realmente estava vendo. Acho que foi num filme do Adam Sandler, é aquele que ele tem a gêmea, que ele tem uma gêmea lá, que é a cara dele. O ator. Aí ele adota um garoto que é hindu. Aí eu tava conversando com algumas pessoas, eu acho, aí chegaram a falar, hindu, indiano e tal. Aí, sabe, você saber separar. Aí, até você explicar numa linguagem que eles entendam, não é a mesma coisa, e blá, blá, blá. Tinha visto também outra série também, que um personagem é hindu. No caso do e acaba rolando. Você pode dar um desconto, porque assim como o judaísmo é meio que uma religião nacional. Hinduístas geralmente não pregam, eles não são proselitistas. Então, se o cara é hindu, é muito provável que ele seja pelo menos descendente de um indiano. Provável, não é certo. Sim. Mas... Sim. Muito obrigado, professor. É porque me preocupou mesmo eu acabei fazendo essa correlação. Eu fiquei pensando. Obrigada. Não, tudo bem. Uma coisa que me chamou muita atenção também, né? Eu estava falando da unidade, né? Na questão da unidade de muçulmanos e hindus. O Gandhi começa a carreira entre os hindus, entre os indianos muçulmanos, embora ele fosse hindu. E depois, quando ele volta na Índia, ele faz um esforço especial para as relações com alguns líderes muçulmanos e vai se meter na questão do Khilafat. Khilafat era o seguinte: o tradicional da liderança religiosa muçulmana, que nunca foi assim tão a rigor, mas depois de uma certa época, mas por tradição ficou com o sultão otomano. E o Império Otomano foi dissolvido, foi derrotado e dissolvido na Primeira Guerra Mundial. Então, o destino do sultão ganhou uma conotação religiosa para os muçulmanos, especialmente na Índia, que criaram esse movimento do Khilafat, né? Pelo menos religiosa do sultão otomano, e o Gandhi, então, entende que aquilo era uma coisa importante e, em nome da unidade, né, para contar também com a colaboração dos muçulmanos no movimento de independência que ele estava, ou de autonomia, né, no momento, inicialmente era autonomia, que ele estava tentando criar, ou reforçar, né, ele estava se juntando àquilo, ele acha que deveria apoiar também a questão do Khilafat. E ficou batendo nessa tecla até que o movimento perdeu a razão de ser, porque o sultão foi exilado mesmo e não se falou mais no assunto. Mas ele bate muito nisso no final do livro, porque coincide com o final dos anos 10, início dos anos 1920, quando essa coisa estava pegando fogo lá entre os muçulmanos da Índia. Mas o que interessava mesmo a ele não era tanto o Khilafat, era manter essa união, porque se acreditava que não haver uma união entre muçulmanos, que era uma minoria grande, mas uma minoria, na Índia, e os muçulmanos poderiam enfraquecer o movimento de independência. E, de fato, mais para frente, esse movimento muçulmano
ele vai ganhando cada vez mais cores de um separatismo, né? E do que depois vai resultar a criação do Paquistão, já com vários episódios de violência e ódio interreligioso pipocando em vários pontos do país, e até hoje ainda tem problemas, né? Não só entre Índia e Paquistão, mas também dentro da própria Índia, porque agora, por exemplo, o atual primeiro-ministro, Modi, né, que é uma espécie com QI mais alto de Bolsonaro versão hindu, no sentido de ser ou de ter pelo menos um discurso ultranacionalista, é também uma espécie de supremacista hindu. Então, quando você tem um movimento de nacional radical, que também tem tintas religiosas, e você é uma minoria religiosa, isso é complicado, né? Eles tiveram um problema lá, acho que ainda está se arrastando, não estou muito atualizado, sobre a questão dos direitos lá dos imigrantes que não eram hindus, os imigrantes, sobretudo de Bangladesh, né, que estavam querendo tirar alguns direitos desse pessoal, e houve uma resistência, uma grita considerável. Então, isso não é uma questão superada na Índia, né? É uma questão que continua presente, né? Assim como tem também radicais, né, muçulmanos lá. Então, é uma questão complicada. E o que é engraçado é que a grande parte da população, a maior parte do tempo, muçulmanos e hindus viviam numa boa, né? Não tinha esse grande problema. Mas quando começa a ter movimentos nacionalistas, e também isso também provavelmente foi cultivado pelos colonizadores, né, pelos britânicos em algum grau, isso começa a gerar cada vez mais conflito, até quase dar numa guerra civil, já nos anos 40, que o Gandhi basicamente morreu tentando impedir, né? E aí eu reforço, embora tome certas liberdades históricas, como todo filme, esse filme que eu falei, O Último Vice-Rei do Netflix, é bem legal. Pelo menos na parte dos conflitos, né? Eles realmente ilustram bem isso, como isso minava, né? Já no, prestes a independência da Índia acontecer, esse ódio vai crescendo num grau assim considerável, né? 1 milhão de mortos não são pouca coisa, né? 1 milhão de mortos e 14 ou 13 a 14 milhões de deslocados, né? A maior migração humana da história, né? Hindus saindo de territórios que iam se tornar paquistaneses ou muçulmanos saindo de territórios que vão ficar na mão dos hindus rumo ao Paquistão. Então, se forem ver o filme, também tomem cuidado lá com a parte lá sobre os tais planos de Churchill que aparece, que é uma espécie de Deus ex machina, que foi muito criticado por historiadores, segundo as resenhas que eu consegui ler. Então, tomem cuidado com isso, né? Mas, de resto, é um filme bem interessante de se ver. Deixem um lencinho assim perto do lado. Se você tem problemas com imagens fortes ou se imagens de desastre humanitário que te causam ansiedade, vai vendo aos pouquinhos, né? Toma um suco de maracujá antes, vê aos pouquinhos. Mas é um filme bem, bem legal. Bem legal mesmo. Enquanto filme. Não é uma fonte histórica, é um filme. Deixa eu ver o que mais. Bom, uma coisa que também acho que vale a pena a gente mencionar, ainda que de passagem, é que Gandhi tinha pelo menos uma proposta econômica, né, que depois ele consegue convencer o Congresso Nacional Indiano a incorporar, que é a ideia do Swadesh, e depois a do movimento Khadi, ou Khadi, né, que é um movimento para você, ao mesmo tempo, você boicotar tecidos importados, porque, explico, isso tem uma base histórica, né? Os ingleses
Vocês sabem, a Revolução Industrial Inglesa, basicamente, ela começa têxtil. E se manteve predominantemente têxtil por muito tempo. Então, o que os ingleses fizeram na Índia? Eles basicamente proibiram os indianos de produzirem as próprias roupas. Acabaram com a indústria tradicional têxtil indiana para impor a importação de seus produtos, feitos à máquina, na Europa, etc. E o Gandhi, então, e outros como ele, vão desenvolver a ideia de que você, para reafirmar a soberania do país e lutar melhor pela independência, né, e também não cooperar com a dominação britânica, você deveria abrir mão desses tecidos importados e incentivar a volta do tear ou roca manual. Por isso que você vê muitas imagens do Gandhi com aquela roda, né, fiando, que é um tecido mais grosseiro do que os tecidos que os ingleses conseguiam fazer, bem mais grosseiro. Mas isso tinha um componente econômico, né? O Gandhi acreditava que se você fizesse isso, você matava vários coelhos numa cajadada só. Isso é um provérbio pouco não violento, né? No respeito à rinça, mas vocês entenderam o sentido da coisa. Você enfraquecia os britânicos, você fortalecia uma economia nacional indiana, você dava emprego para as pessoas. Ele destaca no livro a questão do emprego para as mulheres, porque costura era uma atividade predominantemente feminina naquele momento, né? E num lugar que tinha milhões e milhões de pessoas vivendo na mais abjeta pobreza, ter um emprego seria uma coisa maravilhosa, inclusive, especialmente sendo mulher, né? E isso depois vai reaparecendo. Isso no filme também mostra, na questão da roda, da roca. Isso aparece muito fortemente nessa quinta parte, né? Por causa disso, porque qual era o plano de desenvolvimento de Gandhi propriamente. Que eu saiba, esse era o único plano propriamente econômico, né? De incentivar esse tipo de autonomia numa indústria tradicional que tinha sido destruída pelo colonizador e que poderia e deveria ser retomada numa grande mobilização de massa, né? Depois, provavelmente, o Congresso desenvolveu outras, mas o Gandhi bate muito nessa tecla no momento que ele escreve a autobiografia. Então, não é uma questão só de valores ou mera questão política. Você vê que, quando vai lidar com a realidade, ele acaba incorporando algumas outras ideias que não existiam na época ainda da África do Sul, estavam ainda muito incipientes, né? Ele mesmo diz, quando ele escreveu o primeiro livro dele sobre a independência da Índia, o Índia Swaraj, em 1908, ele nunca tinha visto uma roca. Foi ver depois. E quando eles tentam incorporar isso no ashram, vão bater no problema de que o movimento era cheio de profissionais liberais, era cheio de comerciantes, e ninguém era artesão, então ninguém sabia usar aquele troço. Enfim, mas isso também diz um pouco, eu fiquei me perguntando, né, se o movimento mais próximo do Gandhi tinha sempre esse perfil. Não exatamente porque ele cita que ele teve alguns intocáveis, que obviamente não seriam comerciantes, muito menos profissionais liberais. Mas eu fiquei me perguntando se aquilo ali não tinha uma boa dose de pessoas que se aproximavam porque eram de classe média, eram mais intelectualizadas, se interessavam por aquelas ideias, né? E às vezes isso pode ser uma desvantagem, né? Como nesse caso aí de você querer fazer artesanato têxtil em casa e não saber como. Um bando de advogado tentando fazer tarefas manuais, enfim. Dilemas da modernidade, né? Do mundo da especialização moderna. Ele também fala da questão do jejum, né? Como ele usou o jejum em um desses movimentos que ele não estava conseguindo um acordo. Acho que em Queda ou Champaran, não me lembro mais. E agora a parte que eu achei mais interessante também é quando ele menciona, já no final, né, quando ele dá uma espécie de resumo do espírito do livro. Ele não fala muito de política em si, né, o adeus dele, o adeus ao leitor, na tradução de vocês. Ele não fala tanto de política, mas ele fala mais da experiência, volta ao tema da experiência da verdade que para ele permeia ali. Eu até risquei tudo aqui, né? Mas eu achei que era uma mensagem que vale a pena reler aqui.
só uns pedacinhos, porque eu acho que induz bem o tipo de movimento, o que resume o moto dele, né, a motivação maior dele. Ele diz assim: minha experiência convenceu-me de que não há outro Deus senão a verdade, com maiúsculo. E se todas as páginas deste capítulo não proclamarem ao leitor que o único meio para a realização da verdade é o ahimsa é não fazer mal a nenhum ser vivo, né? A não violência no sentido amplo. Devo concluir que todo o meu trabalho de escrever estas páginas foi em vão. E mesmo que meus esforços nesse sentido sejam infrutíferos, quero que os leitores saibam que foi o veículo e não o grande princípio que falhou, ou seja, a falha dele e não da ideia. Depois de tudo, por mais sinceras que tenham sido minhas buscas do ahimsa, elas não deixaram de ser imperfeitas e inadequadas. Os pequenos vislumbres que eu possa ter tido da verdade dificilmente podem exprimir o seu brilho indescritível, que é 1 milhão de vezes mais intenso que o do sol que vemos diariamente com nossos olhos. Com efeito, o que consegui perceber foi apenas o que há de mais fraco e trêmulo nessa poderosa fulgurância. Mas posso assegurar que, como resultado de minhas experiências, uma perfeita compreensão da verdade só pode resultar da completa percepção do ahimsa. Para ver face a face o espírito da verdade universal que tudo permeia, o indivíduo deve amar a mais insignificante criatura como a si próprio. E um homem que quer chegar a isso não pode permanecer fora de nenhum campo da vida. É por isso que minha devoção à verdade me levou ao campo da política. E posso afirmar, sem a menor hesitação e ainda assim humildemente, que aqueles que dizem que religião não tem nada a ver com política não sabem o que significa religião. E ele segue. A identificação com tudo que vive é impossível sem uma autopurificação. Sem ela, a observância da lei do ahimsa permanecerá um sonho vazio. Deus jamais será realizado por alguém que não tenha o coração puro. A autopurificação, portanto, deve implicar a ascese em todos os aspectos da vida. Por ser contagiosa, a purificação de nós mesmos leva à purificação dos que nos rodeiam. Mas o caminho para a autopurificação é árduo e íngreme. Para atingi-la, o indivíduo tem de se tornar absolutamente livre de paixões em pensamentos, palavras e ações. Precisa elevar-se acima das correntes opostas de apego e ódio, atração e repulsa. Sei que ainda não tenho dentro de mim essa tríplice pureza, apesar de minha constante e incessante luta por ela. É por isso que os elogios do mundo não me comovem. Na verdade, com muita frequência, me doem. Não, ele fala outras coisas, mas isso aqui acho que dá bem um resumo do que ele tenta fazer, né? Tanto de misturar a religião com a política e vice-versa, e também de porque ele insiste tanto no ahimsa, mesmo quando não parece uma coisa nada prática, pelo menos olhando no curto prazo, do ponto de vista mais tradicional, né? E dá a entender também, é um chute meu, que, de qualquer maneira, entre as duas coisas, ele privilegia esse lado mais espiritual da autopurificação, mesmo quando isso compromete o que poderia, talvez, resultar num assim chamado sucesso político, né? O que ele define como sucesso é algo que, como vocês mesmos apontaram na questão lá do Queda, né? O Satyagraha tem que resultar em algum tipo de graça, né? Tem que resultar em algum tipo de elevação dos envolvidos. Não basta apenas você cessar o conflito. Leva um pouco à ideia que o Galtung, que eu mencionei para vocês, né, no começo, mostrando o livro, vai falar também, Johann Galtung, que ele vai falar da paz estrutural, em que ele diz que, mesmo que não haja conflito aberto, mesmo que não haja agressão física, existem relações entre as pessoas que são violentas. Então, assim como existe uma violência estrutural, hoje em dia está se falando muito de racismo estrutural, né, que tem a ver, existe também uma paz estrutural, que seria essa paz
digamos assim, que está tão entranhada nas relações entre as pessoas que, mesmo que surja um conflito, as condições gerais favorecem a paz. Né? As ideias que correm, as crenças das pessoas, as posturas gerais vão no caminho oposto. Que é um textinho, né? Ele escreveu um artigo clássico dos anos 60 sobre isso, que infelizmente eu só achei em inglês, mas depois achei um outro em português que resume isso e mais algumas ideias que ele teve, Johann Galtung, que eu até pensei em passar para vocês, mas achei melhor a gente ir pelo Gandhi primeiro, respeitar a cronologia, a gente pode ler num outro momento, né? Mas que faz pensar um pouco nessa linha. Né? Pensar o ahimsa não é apenas não pisar numa formiga, ou não comer carne, ou não tomar leite. O ahimsa também tem muito a ver com os relacionamentos que você cultiva com o mundo à sua volta. Né? No sentido secular, numa linguagem acadêmica, né? Isso me remete a essa ideia do Galtung de paz estrutural, ou seja, em que as condições da cultura, da sociedade, as condições relacionais favorecem a harmonia e não o conflito, e não a exploração, etc. Vendo por esse ângulo, dá para entender por que o Gandhi, em vez de se limitar apenas a uma questão política, o que ele poderia ter feito também, né? Queremos independência, ponto. Mas ele resolve se meter num monte de outras coisas. É um conflito trabalhista ali, é a questão dos intocáveis acolá, entre outros que foram aparecendo, né? Então, ele não separa essas coisas, porque, no fundo, viver a ahimsa é lutar por esse tipo de paz mais ampla, né? E não é difícil ver que a gente vive, qualquer sociedade, né, vive em condições que tendem a favorecer, e aí a gente poderia fazer uma analogia, mal comparando, né, com a ideia do pecado original, a gente ainda tem uma abundância de violências estruturais. A gente ainda encontra muitos pretextos e incentivos para ter uma posição de né? A gente não tem uma expressão para não violência, né? A gente tem que a expressão que a gente tem é a negação do conceito, né? Não violência é o que a violência não é. A palavra mesmo é violência, né? O conceito operacional é violência. Então, a linguagem dele, eu acho que o Gandhi chama muita atenção para isso. E como muitas vezes a gente tende a naturalizar, por isso cultural, a gente naturaliza relações e atitudes e instituições e leis, etc., que são profundamente violentas e indutoras da violência. Não apenas no sentido da violência de sangue, né? Embora essa possa ser vista como um efeito final, né? No que é uma sociedade, seja como da Índia, que as castas são explícitas, seja em castas informais, né? A gente pode argumentar que a nossa sociedade, a gente fala muito em classe, né? Mas em certas coisas a dinâmica não é tão terrivelmente diferente assim, né? Então a gente está, na verdade, mergulhado em violência e injustiça o tempo todo. O difícil é você conseguir. É como um peixe. Será que o peixe enxerga a água? A maioria dos peixes sabe que está dentro da água? Ou ele simplesmente acha que aquilo tá ali, invisível pela familiaridade, né? Acho que alguém como o Gandhi e outros, racismo, fascismo e outras coisas nessa linha, né, basicamente são tentativas de fazer a gente enxergar o que era apenas natural e negativo, né? E isso é uma coisa que às vezes demanda partir para a briga, não para porrada, né, mas para algum tipo de luta, de contestação explícita, né? O Eduardo mandou aqui uma mensagem. O fim da desigualdade excessiva, união de classes. Dá para pensar muita coisa, sem dúvida. Você pode adaptar essa questão para vários formatos. Para quem quiser pensar um pouco sobre isso,
O Roda Viva de anteontem foi com um economista sérvio que vive nos Estados Unidos, o Branko Milanovic, que é autor de vários livros importantes sobre desigualdade. E o último dele foi sobre o que ele vê, né, que são os paradigmas modernos de capitalismo e para onde ele estaria se dirigindo. Mas ele fala de corrupção, ele fala de um monte de outras coisas. É um livro bem interessante, vocês acham fácil aí, de graça, se não quiserem comprar, mas acho que vale a pena tentar assistir ao programa, né? Já está no YouTube, Roda Viva, põe lá o de anteontem, deve aparecer o primeiro que deve aparecer no canal do programa. Então a gente, na verdade, já está numa fase que a gente está começando a aprender a perceber certas coisas, né? Acho que nunca se falou tanto de raça e racismo, pelo menos desde os anos 60, não digo no Brasil, mas em outras partes, como agora. Se está acertando ou não, mas está falando muito nisso, está pensando muito nisso, está falando muito de desigualdade. Até pessoas de direita e liberais mais tradicionais estão tendo que falar, de reconhecer que o assunto existe, né, com uma urgência que antes não tinha. A questão ambiental se torna, agora com a pandemia, se torna mais urgente o tempo todo. Então a gente está tendo, na porrada, a ter que repensar e reavaliar certas práticas cotidianas e por aí vai. Às vezes a gente precisa mesmo de uma sacudida. Ser forçado a repensar, mudar hábitos. Então é uma fase, se a humanidade não acabar, eu acho que não, mas assim, a gente está numa fase muito interessante, que vai literalmente fazer história, né? Daqui a 100 anos vão estar falando dos terríveis anos 2020, 2010. E isso é uma coisa muito rica. Eu acho que o Gandhi oferece, entre tantas outras maneiras de interpretar, acho que ele oferece, não uma chave interpretativa, mas ele oferece uma sensibilidade para a gente tentar pensar isso de maneiras que talvez não sejam as tradicionais para nós, né, maquiavélicas, ultra-pragmáticas, às vezes cínicas, mas de tentar ver com outros olhos, né, aplicar talvez um olhar que a gente nem soubesse que fosse possível a essas questões também, né? Não mais só na universidade, com aquele jargão horroroso, mas também na vida cotidiana, né? Nos vizinhos, com os amigos, com namorados, com filhos e por aí vai. Pareceu palestra, né? Estou parecendo as palestras que eu dou nos centros, desculpem. Bom, teoricamente o nosso tempo acabou, só peço a vocês mais 5 minutinhos, pelo seguinte, se ninguém mais tiver nada a dizer sobre o Gandhi, eu dou meu adeus a ele por enquanto. A gente reencontra ele mais para frente nas entrelinhas. Mas eu quero falar para vocês do nosso futuro próximo, né? Eu já escrevi aquele e-mail dando algumas dicas, falando da questão do laboratório, para quem quiser também. Quem não quiser ou quem não for graduando, continua tudo igual, não muda absolutamente nada. O máximo que pode acontecer é quem for fazer o laboratório ter que fazer algum tipo de relatório ou coisa do tipo para o final, para poder dar algum tipo de nota, né? Mas então, as aulas da graduação está previsto que elas vão começar na semana do dia 10 de agosto. O que para a gente significa 10 deve ser uma segunda-feira, então acho que a gente recomeçaria no dia 12. Eu não tenho a menor ideia se a gente vai ter novos membros ou não, se mais gente vai se inscrever. Em princípio, eu vou oferecer 20 vagas para quem quiser fazer parte formal. Não tenho a menor garantia de que vai ter todo esse monte de interessados, mas se houver, eu espero que parte considerável dessas 20 vagas sejam vocês, né, graduandos, que já estão aqui mesmo. Então, nessa retomada, basicamente vai ser uma reapresentação para quem estiver chegando e um cronograma para a gente seguir. Mas, basicamente, como eu disse no início, a ideia é continuar nesse sistema de privilegiar fontes primárias, embora a gente possa ler um Galtung da vida nesse meio tempo, um dia ou dois. E o próximo da lista continua sendo o nosso bom e velho Martin Luther King, que eu já mandei para vocês quando vocês ingressaram no grupo. Tem pelo menos um filme do King, quem tiver o Now da Net, né, King no Deserto, que eu já mencionei, que pode valer a pena para vocês assistirem, mas acho que vocês acham documentários ou reportagens longas sobre o Martin Luther King, para quem quiser se antecipar, no YouTube mesmo. E também tem alguns livros de sermões dele que circulam por aí em PDF, inclusive o famoso Eu Tenho um Sonho. E depois do Martin,
a gente vai para o Gene Sharp, que mais do que um ativista, é um teórico da não violência. Então, é uma atualizada, uma tentativa de sistematizar mais academicamente, também de forma prática, todos esses princípios que esses grandes líderes foram formando na prática, né, conforme a necessidade aparecia. Então, o laboratório deve se concluir junto com o semestre letivo, né, que vai ser no final de outubro. Então, acho que nesses 2 meses e meio na prática, a gente consegue dar conta dessas 2 grandes leituras. E a partir daí, mais para frente, a gente decide o que a gente vai fazer. Se a gente dá uma pausa, se a gente continua interruptamente. A vantagem de ter um grupo informal é que você não tem que se prender muito por esse lado institucional. Mas aí a gente decide quando estiver mais perto, de acordo com a necessidade de vocês. Assim como o Gandhi, eu não vejo isso aqui tão somente como uma questão profissional ou acadêmica. Como eu disse para vocês lá no começo, são coisas que eu sempre quis estudar de forma sistemática e agora eu tenho um grande pretexto. E também estou me alimentando do intelecto e da vivacidade de vocês, porque é muito mais fácil aprender uma coisa quando a gente tem que explicar para alguém ou conversar sobre isso com alguém. Então, eu estou aprendendo com vocês num nível que eu jamais poderia apenas sozinho. Ainda mais trancado em casa com criança. Então, eu te agradeço muitíssimo desde já por vocês me ajudarem nisso também. Eu também mandei um e-mail hoje com um formulário que eu criei no Google Forms de avaliação do que tem sido aqui até agora para saber como vocês, o que vocês têm achado, enfim, como é que está sendo essa experiência para vocês e como a gente pode, de repente, tentar melhorar quando a gente voltar. Então, peço encarecidamente, eu mandei o link lá no Manhattan, eu esqueci no primeiro e-mail, depois mandei no segundo. Dei uma olhadinha lá, é rapidinho. É mais ou menos no formato dos questionários que eu costumo dar quando dou eletivas. É só para ter um feedback mesmo de como isso tem sido para vocês e como pode ser mais eficiente. Né? Vocês têm todo o direito de terem achado um saco, tudo bem, e digam isso, é anônimo. Né? Então, ninguém vai criar inimigos, né? Podem ficar tranquilos, não vai ter perseguição, retaliação em nada. É só para realmente ter um feedback por escrito que eu possa consultar depois, tá bom? E claro, nossa lista de e-mails lá do Google Grupos continua sempre. Fiquem à vontade e confesso para vocês, eu espero que no futuro vocês passem a interagir um pouquinho mais uns com os outros também, não apenas comigo. Agora talvez ninguém esteja com muita cabeça para isso, mas mais para frente eu espero, se não esse grupo com essa formação, mas eu espero que a iniciativa desse tipo de estudo continue ainda por muito tempo. Enquanto eu puder, eu vou continuar com isso aqui, porque os melhores grupos de estudo são aqueles que se prolongam por muito tempo. Mesmo que eles tenham várias gerações de membros, é sempre um patrimônio que se vai criando. E como diz aquele ditado, que eu não sei de onde vem, mas é super clichêzão, bem Karate Kid, né? Bem biscoito da sorte de filme americano, quando o discípulo está preparado, o mestre aparece. Mas, como aprendi com Gandhi, todo mundo é discípulo. Né? Ninguém é realmente mestre. Nós somos mestres uns dos outros. Né? E acho que isso é o mais enriquecedor nesse tipo de estudo. Então, em princípio, a gente se reencontra no dia 12 de agosto, mês que vem, né? Daqui a quase um mês. Nesse meio tempo, fiquem livres para mandar e-mails à vontade, postar no grupo, o que vocês acharem legal. Se quiserem retomar qualquer coisa, fiquem à vontade. Se alguém precisar conversar também, me põe à disposição, porque eu sei que é um período que pode ser meio barra pesada para todo mundo, né? Que às vezes é bom desabafar. Faz parte. Então, considerem isso aqui o nosso pequeno ashram, nosso ashram da FRJ. Mesmo de quem não é da FRJ, mas agora é. Né? Uma família no sentido gandiano. Bom, dito isso, gente, eu agradeço a todos vocês. Alguém mais quer dizer? Aliás, eu atrasei para começar a gravar, tá? Mas depois eu posto lá no canalzinho do YouTube, mando o link para quem quiser. E se vocês não quiserem ir pelo YouTube, vocês também podem entrar no Skype de novo. Acho que o vídeo fica disponível para vocês quando vocês entram na sala de chat de novo, mesmo que não esteja ninguém online. Por 30 dias, me parece. Alguém mais gostaria de dizer alguma coisa? Ou podemos encerrar?
Novamente, te agradecer pela oportunidade. De nada. Eu que agradeço por vocês estarem aqui, senão não teria oportunidade nem para mim. Falar sozinho Mas é muito sério, chato. obrigada mesmo. Mas obrigada mesmo por ser sempre acessível, atencioso conosco, né? Porque nem todos os professores são assim, não querendo criar picuinha nem falar nada. E isso é importante pra gente, até pro nosso crescimento pessoal mesmo. Obrigada. Mais alguém? Bom, então, a gente encerra nosso primeiro trimestre. Na verdade, começamos em maio, né? Não chega nem a ser um trimestre, mas encerramos nosso primeiro módulo aqui do nosso grupo de estudos de espiritualidade política de 2020, em plena pandemia. Né? Fique registrado para os anais da história. E a gente se vê daqui a algumas semanas, tá bom? Então, namastê para todo mundo, ou axé, saravá, muita paz, whatever, e até breve, tá bom? E uma ótima noite para todos vocês. Tchau, tchau.